Olá, empresário brasileiro! Olá, empresária brasileira! O governo divulgou o empréstimo consignado para seletista, mas eu, como empresário, tenho alguma particularidade para mim? Posso sofrer alguma sanção? Alguma penalidade? São muitas dúvidas. Ou não, estou tranquilo, isso vai passar normalmente. Olha, veja bem, há várias variáveis. Então, assista esse vídeo, compartilha, porque pode ter punições para vocês, empresários. No mais, vamos para mais um vídeo. Forte abraço! A possibilidade de empréstimo consignado para CLT, trabalhador de carteira assinada seletista, adveio com a medida provisória 1292, de 2 de março de 2025, trazendo essas responsabilidades ao empregador. Todavia, vai ser importante informar que a medida provisória, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 3º, tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Ou seja, sua validade máxima é de 120 dias. Sendo assim, se não se transformar em lei, essa medida provisória perde o efeito. Porém, durante o período da medida provisória, muitas implicações poderão ocorrer para o empresário. Analisemos quais são os funcionários que serão beneficiados por essa medida provisória. Trabalhadores do comércio, trabalhadores em empresas prestadores de serviço, trabalhadores contratados por um MEI, empregada doméstica. É bem ampla a possibilidade de contratação. Desta feita, vamos analisar as seguintes suposições. O funcionário A fez um contrato de consignado em 10 meses. O limite máximo que pode ser descontado dele mensalmente é 35% do seu salário bruto. Aonde está esse regulamento? Através da portaria do Ministério do Trabalho 435, que diz o seguinte, o artigo 30, ao proceder ao desconto da parcela mensal de crédito consignado, o empregador deverá observar as seguintes disposições. Olha, recai ao empregador observar. Já começou uma particularidade aqui. A soma dos descontos das parcelas de crédito consignado não poderá ultrapassar 35% da remuneração. Então, o funcionário não poderá ter o valor superior a 35% da sua remuneração bruta no desconto do consignado. O funcionário B fez empréstimo no Bradesco de 12 meses. O funcionário C fez no Banco Itaú por 15 meses. Sendo assim, durante esses 15 meses, a sua empresa terá várias obrigações perante ao funcionário e perante ao banco, bem como ao governo. Então vai ter que gerir todas essas informações durante esses 15 meses. Porém, vamos usar como exemplo, o funcionário C, antes de dar os 15 meses, ele foi demitido da empresa. Na rescisão dele, terá o limite de 35% até 40% será descontado na rescisão dele. Onde encontra essa informação? Na Lei 10.820, de 2003, que trata do empréstimo consignado. Ela diz o seguinte... Artigo 1º. O empregado regido pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, poderão autorizar de forma irrevogável e retratável. Olha, depois que ele aderiu ao empréstimo, ele não pode voltar mais atrás. O desconto em folha de pagamento. Os 35%. O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias, devida pelo empregador, até o limite de 40%, sendo 35% destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% destinados exclusivamente à amortização de despesas contratuais, por meio de cartão de crédito, consignados ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. Então está aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, essa determinação. Além disso, ele chegou ao limite de 35% sobre a rescisão e mesmo assim não conseguiu liquidar a dívida dele, poderá ainda ser subtraído 100% da multa do FGTS. Logo, o funcionário nessa situação, ele perderá 35% da rescisão e até 100% da multa do FGTS para liquidar o empréstimo consignado. Aonde está essa base legal? Parágrafo 5º do artigo 1º. Nas operações de crédito consignado que se trata este artigo,
o empregado poderá oferecer em garantia de forma irrevogável e retratável, não pode voltar atrás. Inciso 2, até 100% do valor da multa pelo empregador. Além disso, até 10% do saldo de sua conta vinculada de FGTS. Veja bem, empregador, veja bem, empregado. São vários riscos para ambas as partes. Maior ainda para o empregado. Você está perdendo 35% da sua renda. Poderá perder 100% da sua multa de FGTS e ainda 10% sobre o saldo da conta do FGTS. Até então, aqui é só vantagem para o banco. Retornando então à tabela. O funcionário C fez um empréstimo no Banco Itaú, 15 parcelas. Estava sendo descontado do contra-cheque dele 35% do salário bruto. Porém, ele foi mandado embora antes de liquidar as 15 parcelas. Será descontado dele, na rescisão, 35% até 40% do valor. Mesmo assim, não conseguiu saldar a dívida, liquidar a dívida, pagar a dívida. Ainda será descontado dele da multa do FGTS até 100% do valor do empréstimo. Mesmo assim, não conseguiu pagar a dívida. Será descontado até 10% do fundo de garantia existente na conta vinculada a esse empregado. É um risco muito grande. Passamos adiante. Invertendo o caso, o funcionário F, ele foi integrado à empresa após ter aderido ao empréstimo consignado, com 12 parcelas, no Banco Itaú. A obrigação de gerir esse saldo devedor aqui será da sua empresa. Onde está essa determinação? Artigo 1º, parágrafo 9º, inciso 2 da lei. Vínculos empregatícios que surjam posterior à contratação da operação de crédito. Então, a responsabilidade de continuar o pagamento é da sua empresa. As responsabilidades não param por aqui. Vão surgindo outras responsabilidades mais temerosas. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou proibir meu funcionário de pegar um empréstimo consignado para ser descontado no contra-cheque dele. Assim eu me livro desse problema. Mas será que eu posso fazer isso? A resposta se encontra na Lei 10.820 e na Portaria do Ministério do Trabalho 435. O artigo 3º da Lei 10.820 traz as obrigações do empregador, você, que é o proprietário da empresa. O parágrafo 1º diz o seguinte: é vedado ao empregador impor ao mutuário e à instituição consignatária escolhida pelo empregado qualquer condições que não esteja prevista nesta lei ou em regulamento para efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados. Sendo assim, você não pode fazer isso. Existem também outros artigos na Lei 10.820 que traz imposições ao empregador. Todavia, para não ficar muito longo o vídeo, trouxemos apenas alguns exemplos do artigo 3º. Dentre eles, cabe ao empregador informar no demonstrativo de rendimentos do empregado de forma discriminada o valor de desconto mensal decorrentes de cada operação de empréstimo. Logo, todos os meses você estará obrigado a colocar no contra-cheque do funcionário as informações do empréstimo dele consignado. Porém, o que mais chama atenção nesse artigo é o parágrafo 5º. No caso do descumprimento, o empregador fica sujeito a responder por perdas e danos que houver causado à instituição consignatária e ao empregado. No caso de apropriação dos recursos, estará sujeito às penalidades administrativas e penais aplicáveis. O que seria a apropriação de recursos? Você desconta no contra-cheque do funcionário o valor do empréstimo, no entanto, não paga esse empréstimo para o banco, a instituição financeira. Isso é apropriação de recursos. A portaria do Ministério do Trabalho, 435, também expressa, artigo 28, o empregador prestará informações relativas ao desconto da parcela do crédito nos eventos de remuneração do E-Social. Olha, o E-Social hoje é a fiscalização eletrônica do governo, que envia informações para a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. Caso o empregador não efetue a retenção da parcela do crédito consignado ou não efetue o recolhimento dos valores retidos até a data do vencimento, você está obrigado a pagar essas parcelas até a data do vencimento. Você está obrigado a pagar
a guia do imposto até o vencimento. Se você não pagar, gerará vários transtornos para sua empresa. Dentre eles, a necessidade de buscar junto ao banco uma guia atualizada. Serão vários fatores complicadores, além de ter que pagar juros, multa, correção monetária, atualização desse valor da boleta, você pode ser penalizado, como foi dito, parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 10.820, bem como no artigo 28, parágrafo 2º, pois estará sujeito às penalidades administrativas, cíveis, penais aplicáveis. Ela vem descrita no Código Penal no artigo 168, apropriar-se de coisa alheia, móvel de que tem a posse ou detenção. A famosa apropriação indébita. Qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Perceba que a cada momento que vamos decorrendo nesse vídeo, várias obrigações, várias imposições vão surgindo para o empregador. Tome muito cuidado. No entanto, há um fator interessante, qual seja, é o artigo 31. Quando da realização do desconto mensal da consignação em não havendo recurso suficiente para recolhimento do valor total da parcela, deverá ser realizado desconto parcial. Interpretando, o funcionário faltou 10 dias esse mês. O salário dele será subtraído esses 10 dias. Consequentemente, não conseguirá suprir empréstimo. Nesse mês específico, ele pagará proporcionalmente a parcela. Como será o processo, até onde conseguir reunir informações de como será a sistemática, o mais próximo encontrado de orientações foi no site do FGTS Digital, em que se constitui dessa forma. O trabalhador realizará contratação via carteira de trabalho. A empresa receberá um aviso no domicílio eletrônico trabalhista. A empresa acessará mensalmente o Portal Brasil. A empresa realizará o desconto dos valores de empréstimo consignado na folha de pagamento do trabalhador. A empresa enviará a folha de pagamento no e-social. A empresa acessa o FGTS Digital e gera guia com o valor do FGTS e parcela do empréstimo consignado. A empresa efetua o pagamento da guia no prazo de vencimento. Olha aí. A FGTS Digital envia informações de pagamento e valores para o banco. Essa será a sistemática do andamento do processo. Se eu não fizer esse andamento desse processo, quais punições que eu possa sofrer além de administrativa? Vejamos. Mas antes, trago um detalhe importante entre a relação do empregado para com o empregador e do empregador para com o empregado. Por quê? O artigo 30 da portaria do Ministério do Trabalho 435, no parágrafo 4º, expressa, ultrapassado o limite previsto no parágrafo 1º, os 35%, o empregador deverá informar ao empregado a não realização do desconto ou a efetivação do desconto parcial. Se haver uma divergência de valores, o empregador vai chegar para o seu funcionário, vai comunicar a ele, pedir para que ele vá até o banco e consulte quais são essas divergências, para assim regularizar. Além disso, trazemos algumas orientações. Dentre elas, conversar com o seu funcionário a necessidade dele informar a empresa que aderiu ao empréstimo consignado. Solicitar que o empregado encaminhe para a empresa o contrato de empréstimo consignado para averiguar os dados enviados para o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, a empresa. Ela vai olhar lá no DET, mas se ela não tiver em contrapartida o contrato firmado entre o funcionário e a instituição financeira, o banco, não tem como saber se há alguma irregularidade nesse contrato. Então, faz-se de suma importância o funcionário compartilhar para a empresa o contrato, pagar as guias dentro do prazo de vencimento, evitando penalidades legais. Pagar as guias dentro do prazo de vencimento, evitando juros, multa e correções no valor do empréstimo consignado. Se você não pagar essa guia em dia, quem estará obrigado a pagar os juros e as devidas correções sobre o valor desse empréstimo é a empresa. Não é o funcionário. Quais são os possíveis problemas que podem ocorrer se deixar de pagar a guia? Agora, eu entrando com a mentalidade jurídica, em conjunto com o contábil, temos as possíveis penalidades administrativas. No caso de uma ação trabalhista de rescisão indireta do contrato com pedido de indenização, o que é uma rescisão indireta do contrato? É o funcionário que entra na justiça pedindo a rescisão do contrato. É como se ele tivesse sido mandado embora. A base legal está no artigo
1483-D da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Outra possibilidade, em uma ação civil que o seu funcionário entra contra o banco buscando ressarcimento de prejuízos, pois colocou restrições no nome do trabalhador, sendo culpa da empresa e este, o trabalhador, processou e ganhou causa contra o banco poderá entrar com uma ação contra a sua empresa. Com base, existem outras bases legais, mas pegamos somente duas. Artigo 884 do Código Civil. Outra hipótese, a ação civil, seu funcionário entrou com uma ação, o banco poderá chamar ao processo a empresa em que o funcionário trabalha, para mostrar que é a responsabilidade dela. Qual é a base? Artigo 130 do Código de Processo Civil. Mais uma possibilidade, negativação indevida. O banco poderá alegar culpa exclusiva do empregador, se ele deixar de pagar essa guia, com base no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 10.820, trata do empréstimo consignado. Sendo assim, se o seu funcionário entrar na justiça pedindo indenização por negativação indevida, o banco vai alegar que a culpa não é dele, mas a culpa é da sua empresa, habilitando o funcionário a pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Indenização é mais um problema para a sua empresa. Existem outras variáveis? Existem outras possibilidades? Sim, mas não temos como descrever todas aqui. Existe alguma alternativa para eu estar pagando essa guia sem estar pagando imposto? Estou sem dinheiro. O que eu faço? Vou deixar de pagar? Pelo que eu estou percebendo, eu não posso deixar de pagar. Como eu vou agir? O que você deverá fazer? Emitir uma guia avulsa, evitando assim alguns problemas que possam surgir se deixar de pagar essa guia. Finalizando, faz-se importante relembrar que, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, a validade da medida provisória é de 60 dias, prorrogado por mais 60, totalizando os 120 dias. Então tem aí 120 dias para ver se essa medida vai ter efeito de lei ou se ela vai perder o efeito dela, deixa de existir. Por outro lado, acredito que essa medida provisória se tornará lei. Por quê? Ao acessar a Agência Brasil, deixa claro que a adesão está sendo considerável, já que mais de 48 mil pessoas contrataram 340 milhões em consignado pela CLT. Número de simulações aproxima-se de 65 milhões. Logo, nenhum político vai querer medida impopular. Portanto, acredito que eles aprovarão essa medida provisória. Por outro lado, para você, empresário, é um risco. Por quê? Segundo o índice de endividamento da população brasileira, está em 76,1%. O trabalhador compromete 35% da renda dele com um empréstimo consignado que provavelmente ele não vai gastar para pagar dívidas, mas acumular mais uma dívida, estamos à beira de um possível início de recessão da economia brasileira. E isso é mais um alerta para você, empresário. Frente de início vai aquecer a economia, sim, porque é dinheiro sendo injetado, mas a longo prazo é um risco de recessão da economia devido ao elevado índice de endividamento da família brasileira. No mais, continue estudando. Não tem como ser mais leigo. Há necessidade de estudar, de se qualificar profundamente. Por isso, estamos trazendo esses conteúdos para tentar auxiliar no conhecimento e solidificar o crescimento da sua empresa.